Olá, amigos telespectadores da TV Ativa. Nós estamos iniciando mais um programa, O Viver é Cristo. E o Senhor Deus preparou uma mensagem para você. E hoje o Senhor Deus quer falar com você. E o tema da mensagem é o plano da salvação. Você vai entender qual é o plano de Deus para a sua salvação. E se você ainda não tem essa salvação, não tem a convicção dessa salvação, hoje é o grande dia de você ficar sabendo o que é o plano da salvação e o que é a salvação para você, que Deus tem preparado. Fica conosco, é meia hora de programa. Até mais. É um prazer imenso falar do amor desse nosso Deus que é tão grande e tão maravilhoso. Eu quero convidar a todos que queiram me acompanhar na leitura. A leitura que nós vamos fazer hoje se encontra no livro de Isaías, capítulo 53. O livro de Isaías é mais ou menos no meio da Bíblia, lá no Velho Testamento. Então, em Isaías, capítulo 53, nós vamos ler dos versículos 3 ao 7. Esses versículos resumem o que Jesus Cristo veio fazer nesse mundo, a sua morte, e o que isso beneficiou os homens. Então, Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 3, diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa de nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviávamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. É um trecho muito conhecido no meio evangélico, que relata muito bem o que Jesus fez na cruz por nós. Mas talvez você não tenha entendido, porque é um resumo, está bem resumido aqui. Talvez você pergunte, mas por que Jesus Cristo morreu? Então eu vou fazer um relato para você. Por que Jesus Cristo morreu? E do plano de salvação do nosso Deus. Quando Deus fez o homem e a mulher, e colocou eles no jardim do Éden, no paraíso, um lugar muito lindo, Deus deu uma ordem a Adão e Eva. Vocês podem comer de todos os frutos do jardim, com exceção da árvore do meio do jardim. Dessa vocês não podem comer, porque do dia que dela comerdes, certamente morrereis. Eles não podiam comer de um único fruto, da árvore que estava no meio do jardim. O homem tinha plena comunhão com Deus, ele conversava com Deus de manhã, de tarde, era uma comunhão plena. Mas o diabo, através da serpente, com suas artimanhas, ele enganou a mulher. Ele disse para Eva: Deus disse que pode comer de todos os frutos do jardim. E Eva disse assim: do fruto que está no meio do jardim não poderemos comer,
porque no dia que dela comermos, morreremos. E Satanás lhe disse: não, não é isso não. Pode comer. É que quando vocês comerem dessa fruta, vocês ficarão como Deus, sabendo o bem e o mal. E a mulher então tomou daquele fruto, comeu aquele fruto e deu também ao seu marido, e ele também comeu. E o que aconteceu? O homem e a mulher transgrediram uma lei de Deus, de não comer um único fruto que era proibido. E depois disso, o homem e a mulher perderam a comunhão com Deus. Como que se colocasse um tapume na frente do homem e da mulher. Entre o homem e Deus tinha uma barreira. O homem e a mulher foram então expulsos do jardim do Éden. E esse pecado de Adão e Eva é chamado do pecado original. Porque com esse pecado, como Deus havia dito, o homem e a mulher herdaram a morte. Mas não só a morte física, como também a morte eterna. E a comunhão com Deus havia acabado. E esse pecado de Adão e Eva passou a todos os homens. Todos nós herdamos o pecado de Adão e Eva, o pecado original. Todos nós herdamos o pecado original. Herdamos a morte física e herdamos também a morte eterna. E os homens, cada vez mais, se desvaneceram em seus pecados, ficando cada vez mais longe de Deus. Deus, então, fez a lei, os 10 mandamentos, onde descrevia ali o que os homens podiam fazer, o que eles não podiam fazer. Não matarás, não adulterarás, guardar o sábado. Eram 10 mandamentos. E os homens continuaram pecando. Deus, então, fez um plano de salvação para o homem. Cada pessoa deveria escolher para si um cordeiro ou um novilho, sem mácula, sem defeito, e levar diante do sacerdote. E aquele animal era sacrificado no altar para pagar os pecados daquela pessoa. O animal morria, um animal sem defeito, morria no lugar daquela pessoa. Então o pecado dela era apagado. Mas isso não resolvia, porque o homem saía dali e continuava pecando, continuava distante de Deus. Foi realmente algo trágico para o homem, cada vez mais se distanciando de Deus, sem um relacionamento com Deus. E a Bíblia nos diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo ser humano que você conhece, todo ser humano que você ouviu falar, é um pecador. As pessoas que nós chamamos de santo são pecadoras. Pedro, apóstolo Paulo, Mateus, Marcos, todos são pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Todos pecaram e estão condenados ao inferno. Todos pecaram e estão condenados ao inferno. Isso inclui também Maria. Maria, que o pessoal chama de santa, tudo bem, uma mulher exemplar. Mas Maria também era pecadora, porque está escrito aqui que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e estão condenados ao inferno. Todos. E a Bíblia nos diz em Romanos 5:12, porquanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos pecaram.
Todo ser humano já nasce com o pecado original e pecam mais ainda. E não há quem não peque. O salmista diz no Salmo 51:5: eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Deus, na sua infinita bondade, fez um plano de salvação para o homem. Um plano maravilhoso. Como em Adão, todos herdaram o pecado. Por meio de Adão entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. E pela morte a ira de Deus sobre os homens. E a condenação eterna. Deus fez um plano, mandando para esse mundo um outro homem. Um outro homem que não foi da linhagem de Adão. Um outro homem sem pecado. A Bíblia nos diz, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou as pessoas do mundo. Deus, apesar de odiar o pecado, Deus amou os homens, todos os homens. Amou em seu pecado. O mais vil pecador, Deus o amou. E amou de tal maneira que deu o próprio Filho como meio de salvação para morrer por todos. Como foi esse plano? Jesus Cristo é Deus. Ele é Deus também. É Filho de Deus e é Deus. Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Você sabia? Quando João, o apóstolo João, escreve no Evangelho de João, João capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: que todas as coisas foram feitas por meio de Cristo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por meio de Jesus Cristo. Quando Deus foi fazer o homem, lá no início de Gênesis, é descrito assim, Deus falando: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele diz façamos porque Jesus estava com ele na criação. Jesus é o Criador de todas as coisas. Deus, então, nesse plano maravilhoso que ele fez, ele deu Jesus Cristo para vir a esse mundo, para nascer nesse mundo. Ele já vivia com Deus na eternidade. Ele mandou Jesus Cristo para nascer aqui, nesse mundo, para dar a sua vida por nós. Deus, então, colocou uma semente lá no útero de Maria. Não foi filho de Adão, e também não foi filho de Maria. Ele nasceu de Deus, foi colocado lá no útero dela. Ele era totalmente Deus e totalmente homem. Mas não foi herdeiro, não foi do sangue, nem de Maria, nem do sangue de outro homem. Foi de Deus, nascido do Espírito. Então foi um outro homem que Deus mandou. Deus fez o primeiro homem, Adão, e por meio desse homem entrou o pecado no mundo. Deus então manda um outro homem, faz um outro homem, nascendo através de Maria, um homem sem pecado. Um homem totalmente sem pecado. Um homem que é Deus, porque vivia no céu com Deus, e é totalmente homem, com sentimentos igual a todos nós. Jesus Cristo veio a esse mundo, e quando chegou o momento da sua vida, que ele veio para morrer, Jesus Cristo, então, no dia anterior à sua morte, a Bíblia nos relata que ele participou ali da ceia e Judas o traiu. Jesus, então, foi com os seus discípulos, com os 11, para o Monte das Oliveiras, e era no pé do Monte das Oliveiras que ficava ali o jardim do Getsêmani. Jesus foi lá para orar.
E a Bíblia nos diz que Jesus orava intensamente e dizia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus suava gotas de sangue. Jesus sabia que ia morrer. Mas alguém pode dizer: Jesus certamente estava com medo de morrer. Não. Não era medo, não. Era pior do que isso. Sabe por quê? Jesus Cristo sabia que ele levaria sobre si os pecados de toda a humanidade. Os pecados de todos os homens, de toda a humanidade, do início ao fim da humanidade. Jesus Cristo levou sobre si os pecados de todos os homens. Pensa no pecado mais cruel. Jesus Cristo levaria sobre si. E não foi só o pecado que ele levou sobre si. O homem, quando pecou, herdou a morte física, a morte eterna, que é a perdição eterna, que é a ira de Deus sobre o homem. Jesus Cristo também levaria sobre si a ira de Deus. Seu próprio Pai ia descarregar sobre seu Filho a sua ira, porque ele estava levando os pecados de todos os homens. Sabe, foi um plano maravilhoso, porque Deus pegou um homem sem pecado e fez-lo assumir o pecado de toda a humanidade. Só Jesus poderia fazer isso, não tinha outro homem para fazer isso, não tinha outro ser da face da terra. Jesus Cristo era o único sem pecado. Jesus Cristo assumiu os pecados de toda a humanidade e também a ira de Deus caiu sobre ele. Jesus Cristo estava ainda lá no jardim do Getsemane. Quando chegou ali os soldados romanos, Judas veio na frente e o traiu com um beijo, mostrando aos soldados quem era Jesus. Jesus então foi preso, foi levado cativo, foi julgado. E depois ele foi terrivelmente açoitado. Ele foi açoitado com um chicote onde tinha várias tiras de couro. E nas pontas dessas tiras tinham pedaços de metais. De tal maneira que essa surra que ele levou, a sua costa foi retalhada. Sangue jorrava por todo o seu corpo. Colocaram nele uma coroa de espinhos, espinhos pontiagudos, que lhe penetraram na sua testa, na sua cabeça, e sangue jorrava por todo o seu corpo. Jesus Cristo estava já muito debilitado. E deram a ele a cruz, uma pesada cruz. E Jesus Cristo teve que levar essa cruz seguindo o caminho do Gólgota, aonde ele seria crucificado. E nesse longo caminho tinha uma subida de mais ou menos 900 metros. Jesus Cristo, debilitado daquela maneira, ele não conseguiu e ele caiu. E colocaram ali uma pessoa para ajudá-lo a levar essa cruz. Ele subiu até o monte onde ele foi crucificado. Colocaram ele sobre a cruz e enormes cravos lhe traspassaram as mãos e os pés. Ele foi levantado na cruz entre dois malfeitores. As pessoas zombavam dele, riam dele. E ele estava ali sofrendo sozinho. Deus o deixou naquele momento. Ele que dizia: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus Cristo faz parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Mas ele levou sozinho os pecados de todos nós e a ira de Deus. Por isso, quando ele estava na cruz, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Deus o desamparou ali. Jesus Cristo morreu. Nesse momento a terra tremeu, o sol escureceu. Jesus morreu, foi sepultado. Mas 3 dias depois ele ressuscitou.
Viveu nesse mundo aqui por mais 40 dias e depois ele subiu ao céu. E a palavra de Deus nos fala que Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. O plano tremendo do nosso Deus foi feito. Os pecados de todos os homens foram levados por Jesus Cristo. Um plano tremendo. Mas tudo isso, não tem muito valor para você, se você não se apropriar dessa graça. Sabe, Jesus Cristo fez tudo o que tinha que ser feito para salvar o mais vil pecador, o pior dos pecadores. Pense no pior dos pecadores que existe na face da terra. Esse homem pode ser salvo por Jesus Cristo, assim, repentinamente. As pessoas que querem receber essa salvação têm que chegar a Cristo. Jesus está em todo lugar. Aí na sua casa, você que está nos ouvindo, Ele está aí presente também. Ele é onipresente. Ele é Deus. E Deus é onipresente, está em todo lugar. Ele está aí, pertinho de você, onde você está agora. Se você chegar a Ele arrependido, reconhecendo que você é um pecador, reconhecendo que Jesus Cristo morreu no seu lugar, e você disser a Ele: eu creio que tu morreste por mim. Eu sou um pecador, eu quero ser salvo de todo o meu coração. Se você vier a Ele de todo o seu coração arrependido, você vai receber essa maravilhosa graça. Aquele que recebe a salvação, ele tem certeza absoluta, sabe por quê? Ele recebe uma alegria no seu coração. Ele recebe a paz que excede todo entendimento. Ele é selado com o Espírito Santo da promessa. Então é uma alegria, um gozo indizível. Uma alegria que você não consegue contar como é. Essa é a característica da pessoa que foi batizada com o Espírito Santo. Aquele que recebeu a salvação em Jesus Cristo. Só é salvo aquele que foi batizado com o Espírito Santo. Aquele que creu no Senhor Jesus Cristo e sentiu que o Espírito Santo veio morar nele através desse gozo. E a palavra de Deus nos diz assim, em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Quem crer e for batizado. Essa palavra quem crer e for batizado tem duplo sentido. Porque quem foi batizado com o Espírito Santo recebeu a salvação eterna. Então ele deve ser batizado na água, que é um rito. A pessoa é mergulhada na água e levantada. Ela está ali dizendo ao mundo: eu morri para o mundo e nasci para Cristo. É essa a finalidade do batismo. Sabe, meu amigo, esse é o único plano de salvação de Deus. Esse é o único meio de um pecador chegar ao céu, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra que eu falei do Cordeiro? Que as pessoas saíam dali, mas continuavam pecando? Com Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, não acontece a mesma coisa. Esse gozo, essa alegria no seu coração, se você pecar, você entristece o Espírito Santo de Deus. Essa alegria, ela fica de lado, se entristece. Mas, da onde você estiver, você se arrependeu do seu pecado, você ora a Deus. Ora a Jesus Cristo: Senhor Jesus, eu pequei, me perdoa. E você recebe o perdão do seu pecado, aonde você estiver. Viu a diferença? Esse é o único meio de salvação do nosso Deus. Você pode dizer, mas, sabe, eu faço obras, eu ajudo os outros. Isso não adianta. A Bíblia nos diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, não vem de obras, para ninguém se gloriar. Obras não salva ninguém, meu amigo. Lá no céu com Cristo, só estarão aqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro,
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obras não lhe salvam. Pense nisso e decida-se ao lado de Jesus Cristo nesta noite. Se você tiver dúvida, por favor, fale conosco e nós teremos o maior prazer em falar contigo. Amém. Olá, amigos. Nós estamos chegando ao final do programa O Viver é Cristo. A mensagem de Deus foi entregue. Se caso você tem alguma dúvida na mensagem, manda pelo zap a sua pergunta e nós vamos responder de acordo com a palavra de Deus. Eu queria agradecer a todos aqueles que têm enviado pedido de oração, que têm buscado o esclarecimento da palavra de Deus. Isso é muito bom. Eu tenho recebido muitos pedidos de Limeira, Americana, Santa Bárbara, Rio das Pedras e daqui de Piracicaba também. Então eu continuei. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: coloque o seu nome, o nome da sua família, das pessoas em oração. Sabe por quê? Deus sabe o seu nome, nós não sabemos. Então nós queremos orar por você colocando o seu nome no altar de Deus. E Deus, Ele chama pelo nome. É assim como o Senhor Jesus, aqui no seu ministério, Ele dizia aos seus discípulos: os seus nomes estão arrolados no céu. E Paulo também, com os seus cooperadores, ele disse: cujos nomes encontram-se no livro da vida. Por isso, o nome é muito importante, nós colocarmos diante de Deus. Nós vamos encerrar, o nosso irmão Osmar vai orar por você, e eu quero deixar o convite para o próximo programa, e que vocês fiquem com Deus. Até mais, permitindo. Vamos orar. Senhor amado, nós queremos te agradecer por esse privilégio que nós tivemos de falar dessa mensagem santa, desse plano único e exclusivo, que um homem pode chegar ao céu, pode chegar à glória, pode morar contigo quando partir dessa vida aqui. Amado, nós queremos colocar diante de ti cada pessoa, Senhor, que tem nos ouvido. Que tu toques nesses corações profundamente, Senhor. Que tu tires deles as dúvidas. Que tu toques nesses corações, ó Pai, para que venham, se arrependam e te aceitem como Senhor e Salvador de suas vidas. E haja festa nos céus por mais um pecador que se arrependa, Senhor. Senhor, abençoa todos aqueles que têm nos ouvido. Põe a tua mão sobre eles. Abençoa cada família, Senhor, que está nos ouvindo, Pai Santo. Abençoa todos, amados. Todas essas petições nós colocamos diante de Ti e oramos no nome santo e maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.